dia, sejam bem-vindos à teleconferência da Minerva sobre os resultados do segundo trimestre de 2019. Hoje conosco estão presentes o Sr. Fernando Galete de Queiroz, diretor-presidente, e o Sr. Edson Ticli, diretor de Finanças e Relações com Investidores. Informamos que a apresentação é gravada e todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor solicite a ajuda de um operador digitando o *0. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente na internet, no endereço www.minervafoods.com/ri e na plataforma MZIQ. Neste endereço pode ser encontrada a respectiva apresentação para download na plataforma do webcast, seção Relações com Investidores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante a teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Minerva, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Minerva e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Fernando Queiroz, diretor-presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Fernando, o senhor pode prosseguir com a apresentação. Bom dia a todos e obrigado por participarem mais uma vez da teleconferência de resultados da Minerva. Hoje, falando sobre o segundo TRI. Nós vamos começar essa teleconferência de uma forma um pouco diferente, devido à importância do cenário, da mudança de cenário, devido à febre suína que está afetando pesadamente todo o Sudeste Asiático e até parte da Europa. Se vocês derem uma olhada no slide 2, nós temos um resumo de como que a importância e como essa febre suína afeta o mercado como um todo. A chamada febre suína é uma doença que desde o segundo semestre de 2018 vem devastando o rebanho de suínos na Ásia, na China e, em especial, com grande impacto para o mercado global de proteínas animais. No gráfico à direita, percebemos a grande representatividade da carne suína na dieta global de carnes, especialmente na China, perfazendo quase 50% do consumo de proteína animal no país, que, em quase sua totalidade, é atendido por sua produção doméstica. Ou seja, como efeito direto do surto de ASF na China, esperamos uma forte redução na produção e no consumo de carne suína em toda essa região. De acordo com a FAO, o surto de ASF já alcançou 234 regiões com casos confirmados da doença, a grande maioria na China. E, além disso, está se espalhando para países próximos, como o Vietnã, Camboja e até para a Europa Oriental. A contenção do surto representa um enorme desafio sanitário, devido à facilidade de transmissão, o alto nível de letalidade no rebanho e a ausência de mecanismos de controle, como uma vacina preventiva. Ou seja, não tem cura, não tem tratamento e não tem vacina. Por conta disso, alguns especialistas do setor acreditam em uma redução de 30% pelo menos do rebanho de suínos na China, o que terá um enorme impacto em toda a cadeia global de proteínas animal. Vale lembrar que a China detém aproximadamente 50% do rebanho mundial. No gráfico no canto inferior esquerdo, conseguimos ver um pouco desse efeito com uma forte redução da produção de carne suína na China já para esse segundo semestre de 2019 e especialmente para o ano de 2020, efeito claro do recente e ainda presente surto da doença no país. Nós da Minerva temos fortes evidências de que esse choque de oferta deve ser equilibrado, ainda que parcialmente, via o consumo de outras proteínas, como exemplo, carne bovina, abrindo assim uma grandíssima oportunidade para o nosso setor.
Como podemos ver nas informações do canto inferior direito, atualmente os players da América do Sul, como efeito da disponibilidade de rebanho e baixo custo de produção, já representam 70% das importações chinesas de carne bovina, que nos últimos anos vinham apresentando já um forte crescimento por conta do maior nível de renda, da urbanização e da ocidentalização dos padrões de consumo. Essa maior participação dos exportadores da América do Sul também foi beneficiada pelas dificuldades enfrentadas pelos demais players. Exemplo, a Austrália, que vem enfrentando diversos problemas climáticos ao longo dos últimos anos, e os Estados Unidos, restrito pela utilização de hormônios de crescimento no gado, o que é proibido na China. Além disso, você tem ainda os efeitos incertos da Trade War. Gostaria de destacar aqui a exposição de Athena Foods, a nossa subsidiária da América do Sul, para o mercado chinês, especialmente nossa operação da Argentina. Dado interessante que nesse primeiro semestre de 2019, nossa fábrica de Rosário foi a líder mundial individual de exportação de carne bovina para a China, dentro de mais de 100 unidades exportadoras. Atentos a esse bom momento e buscando maximizar as oportunidades do mercado chinês, em junho retomamos a nossa operação de Venado Tuerto, na Argentina, que está em ramp-up e que terá em plena capacidade já a partir de meados deste agosto. Para finalizar, acreditamos que o surto de febre suína é um fator adicional na expansão de consumo de carne bovina pela China, o que beneficia indiretamente os produtores de carne da América do Sul. A região que está melhor preparada para atender esse crescimento na demanda mundial do mercado do Sudeste Asiático. Nesse contexto, a Minerva tem um footprint único na América do Sul. Nossa expertise junto ao mercado chinês, os primeiros reflexos do surto de febre suína na cadeia de produção e o consumo de proteína global permitirão grandes oportunidades ao longo dos próximos trimestres. Vale dizer que esse surto ele não tem um efeito somente temporário. Esse efeito ele é permanente, pois há uma migração dos consumidores para a proteína bovina. Nós já vemos estudos mostrando essa migração, não só pela questão de preço, mas pela questão de hábito. Vamos olhar agora o slide 3 para comentarmos os principais destaques do segundo trimestre de 2019. Começamos pelo fluxo de caixa operacional, que totalizou 322,4 milhões de reais no segundo tri de 2019 e encerrou os últimos 12 meses alcançando 1,3 bilhões de reais. Mais um indicador de caixa, o fluxo de caixa livre foi positivo pelo sexto trimestre consecutivo, perfazendo 143 milhões no segundo tri de 2019. E com isso totalizamos 642 milhões de reais nos últimos 12 meses, contados a partir do segundo tri de 2019. Como reflexo da boa performance operacional, a receita bruta consolidada alcançou 4,3 bilhões de reais no segundo tri de 2019, enquanto nos últimos 12 meses encerrados em junho, a receita bruta foi recorde e totalizou 17,8 bilhões de reais. Fazendo a quebra da receita por nossas três divisões, tivemos 43% da receita originada pela Athena Foods, ou equivalente a 1,9 bilhões. A divisão Indústria Brasil foi responsável por 1,8 bilhões, ou 42% da receita consolidada. E, por fim, a divisão de Trading, respondeu pelos 15% restantes, com aproximadamente 630 milhões de reais. No segundo trimestre, as exportações da Minerva foram novamente um grande destaque e responderam por 67% da receita bruta, o que representa um crescimento de 14% na comparação com o mesmo período do ano anterior. A receita líquida consolidada no segundo trimestre atingiu 4 bilhões de reais, resultado 8% superior na comparação com o resultado do ano passado, e nos últimos 12 meses encerrados em junho, atingimos 16,7 bilhões de receita líquida consolidada. O EBITDA do segundo tri de 2019 totalizou 364 milhões de reais,
3% superior ao segundo TRI de 2018 e com margem EBITDA de 9%, 20 bips acima da margem apresentada no trimestre anterior. O EBITDA ajustado dos últimos 12 meses atingiu 1,6 bilhões de reais, com margem ajustada de 9,6%. Ajustando o nosso resultado líquido pelo efeito não caixa e não recorrente do trimestre, o resultado foi positivo de aproximadamente 27 milhões de reais. Encerramos o segundo trimestre com um índice de alavancagem medido pelo indicador dívida líquida EBITDA dos últimos 12 meses em 3,8 vezes, estável em comparação com o primeiro TRI de 19. O duration da nossa dívida se manteve em patamar muito confortável, ao redor de 5 anos. Aqui vale destacar que no começo de abril nós concluímos os resgates dos bondes perpétuos, nossa dívida mais cara que estava em aberto, reforçando o nosso comprometimento em busca de uma estrutura de capital mais eficiente. Vamos agora dar uma olhada no slide 4 para falarmos sobre o desempenho operacional da Minerva, começando pelas nossas exportações. No segundo TRI de 2019, a Minerva continuou sendo o principal player exportador dos países onde operamos. No Paraguai, nossa participação foi de 47%, o que nos consolida como o principal exportador do país. No Uruguai, atingimos 20% de participação no segundo trimestre. Na Argentina, 17% de market share, sendo o líder do país. Um crescimento de 6 pontos percentuais comparados com o trimestre anterior. Importante ressaltar que mantivemos por mais um trimestre o posto de maior exportador de carne bovina da América do Sul, com 21% de market share. Lembrando que a América do Sul corresponde a 35% das exportações mundiais, portanto, a Minerva e o grupo Minerva é responsável por 7% aproximadamente de toda a carne exportada no mundo. No canto direito do slide, temos a quebra das exportações por região. Na divisão Brasil, os dois principais destinos foram Ásia e Oriente Médio, que juntos foram responsáveis por mais da metade da divisão. Nas exportações de Athena, a Ásia seguiu no posto principal como destino para as exportações, responsável por 42% do total exportado. Um crescimento de 11 pontos percentuais frente ao mesmo período do ano anterior. Aqui é interessante comentar a respeito do crescimento das exportações de Athena para a China, em particular no segundo TRI de 2019. As exportações para os países asiáticos cresceram 61% em receita, quando comparado com o mesmo período de 2018. Ou seja, além do incremento de market share, o aumento do volume exportado para a Ásia foi extremamente relevante nos últimos 12 meses. Agora vou passar para o Edinho para falar sobre os destaques financeiros da companhia. Obrigado, Fernando. A partir do slide 5, vamos falar dos destaques operacionais e financeiros. Então, como vocês podem ver no slide, a receita bruta da Minerva atingiu 4,3 bi no segundo trimestre do ano, 8% superior à receita bruta apresentada no segundo TRI de 2018. Nos últimos 12 meses, encerrados em junho, a receita bruta atingiu 17,8 bilhões, recorde histórico da companhia e 14% maior quando comparado com os últimos 12 meses encerrados no segundo TRI de 2018. A taxa de utilização de capacidade da divisão Brasil sofreu queda de 3,4 pontos percentuais na comparação com o trimestre anterior e atingiu 76,7%. A queda se deu principalmente em função do período de chuvas, que foi um pouco mais extenso que o normal no início do trimestre, e a paralisação de 2 semanas das exportações para a China no mês de junho. Pelo lado da Athena, a taxa de utilização ficou em 75,4%, um aumento de quase 4 pontos percentuais contra o primeiro TRI. Conseguimos aumentar a utilização de capacidade devido à maior demanda do mercado chinês. Esse movimento foi notado de maneira mais agressiva na Argentina e também uma certa normalização no Paraguai após o período de chuvas do primeiro trimestre. Em linhas gerais, a taxa de utilização de capacidade instalada consolidada da companhia ficou em 76% no segundo TRI, estável na comparação com o trimestre anterior e dentro do range de 75 com 80 que nós julgamos ideal.
No canto superior direito, temos o breakdown da participação das divisões na receita bruta da companhia. Pela primeira vez, a Athena Foods teve a maior participação, com 43%. A divisão Brasil ficou com 42% e a divisão Trading com 15% da receita bruta do segundo TRI. Por fim, no canto inferior direito, enfatizamos novamente a grande exposição das exportações consolidadas da Minerva às regiões com forte potencial de demanda, como a Ásia, especialmente a China, em que 37% do total exportado pelo Minerva no trimestre teve como destino essa região. No slide 6, a gente continua vendo os destaques. A receita líquida consolidada da companhia atingiu 4 bilhões de reais no segundo TRI, 8% de crescimento em relação à receita líquida demonstrada no mesmo trimestre do ano anterior. Nos últimos 12 meses encerrados em junho, a receita líquida atingiu 16,7 bilhões, 12% superior à receita líquida dos últimos 12 meses encerrados no segundo TRI de 2018. Falando de top line, cerca de 67% da receita bruta da divisão Brasil veio do segmento de exportações, enquanto que na Athena Foods esse percentual chegou a 77%. O EBITDA totalizou 364 milhões no trimestre, recorde para um segundo trimestre, 3% superior na comparação anual e tendo a margem EBITDA alcançado 9%. Nos últimos 12 meses, o EBITDA totalizou aproximadamente 1,6 bilhões, com margem de 9,6%. Por último, o múltiplo dívida líquida EBITDA dos últimos 12 meses ficou estável no patamar de 3,8 vezes, como eu disse, estável já há 3 trimestres. Passando agora para o slide 7, vamos falar sobre resultado líquido e fluxo de caixa. Considerando o resultado líquido antes de imposto de renda e contribuição social, e excluindo os efeitos não caixa que impactaram o resultado, como variação cambial, correção monetária, hedge cambial, e excepcionalmente nesse trimestre, o efeito caixa do pagamento do Consent Solicitation, a companhia teria registrado um lucro líquido de aproximadamente 27 milhões de reais. Só para relembrar, o Consent foi uma solicitação de waiver pactuada em abril com os bondholders, solicitando a exclusão da Athena Foods da estrutura de garantia das notas emitidas pela Minerva no exterior. Falando de caixa, o fluxo de caixa das atividades operacionais totalizou 322 milhões de reais nesse trimestre. Os ajustes do lucro líquido ficaram em 336 milhões e a variação de capital de giro foi positiva em 99 milhões. No capital de giro, os principais destaques foram a linha de fornecedores, que devolveu 46 milhões para o caixa nesse trimestre, e a linha de outras contas a pagar, especialmente o subitem de adiantamento de clientes, que devolveu para o caixa aproximadamente 132 milhões de reais. Essa linha de adiantamento de clientes ela é bastante correlacionada ao perfil de exportações e o perfil dos clientes em termos de risco de crédito e rating que a gente com os quais nós estamos operando. Então essa linha ela acaba flutuando em função do perfil tanto das exportações quanto dos clientes em exigir mais ou menos adiantamento nas operações de exportação. No segundo trimestre de 2019, o fluxo de caixa livre recorrente ficou em 143 milhões de reais, partindo de um EBITDA de 364, investimentos na faixa de 68 milhões, resultado financeiro base caixa negativo em 295 milhões e a variação do capital de giro positiva em aproximadamente 99 milhões. O fluxo de caixa, assim, no trimestre, ele ficou positivo em 100 milhões. Se a gente ajustar pelo item não recorrente relativo ao pagamento do Consent Solicitation, a gente chega no fluxo de caixa recorrente do trimestre de 143 milhões de reais. Eu acho que vale ressaltar, e acho que talvez esse seja o principal destaque, um dos principais destaques desse trimestre, é que esse é o 6º trimestre consecutivo de fluxo de caixa positivo. Eu acho que esse é um indicador bastante importante para essa companhia, especialmente nesse setor, onde nós sabemos que, por se tratar de um setor de commodities, a volatilidade de geração de caixa é muito alta. Então, atingir 6 trimestres consecutivos de geração de caixa é um indicador bastante relevante e mostra o comprometimento dessa companhia em melhorar sempre a gestão operacional e financeira. Por fim, o fluxo de caixa livre recorrente dos últimos 12 meses alcançou 642 milhões de reais. Ele parte de um EBITDA de aproximadamente 1,6 bilhões
investimentos de 186 milhões, resultado financeiro caixa negativo ao redor de R$1 bilhão, e o capital de giro contribuindo positivamente com 196 milhões de reais. Aí temos então um fluxo positivo de aproximadamente 580, ajustando por itens não recorrentes no valor de 63 milhões, a gente chega então nesse fluxo de caixa livre recorrente positivo de 642 milhões nos últimos 12 meses. Agora vamos para o último slide da apresentação, falar de estrutura de capital. Como a gente já falou, o índice de alavancagem medido pela ração dívida líquida EBITDA dos últimos 12 meses ficou estável em 3,8 vezes no final de junho. Posição de caixa, ela fechou o segundo TRI em 3,1 bilhões e cerca de 75% das nossas dívidas estavam expostas à variação do dólar. O duration ficou em aproximadamente 5 anos. Sobre a redução de caixa, vale dizer que nós reduzimos caixa e reduzimos dívida bruta. Portanto, a nossa alavancagem bruta caiu aí cerca de 0,4, 0,5 vezes nesse trimestre. Isso é importante porque ajuda a reduzir o negative carry e ajuda também, por consequência, na redução das despesas financeiras líquidas olhando para frente. Falando da gestão de passivos, nesse trimestre a gente concluiu a sexta emissão de debêntures, num total de 400 milhões de reais. Emitimos por 3 anos bullet, a taxa de CDI mais 1,80 e usamos 100% dos recursos para refinanciar dívidas de curto prazo, basicamente operações de ACC, cujo custo, quando você interpola para a CDI, está bastante alto, principalmente quando a gente compara com o prêmio de alongamento do mercado hoje. Dessa forma, a gente conclui a apresentação de resultados e vamos passar a palavra para a operadora para começar a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Obrigado. Iniciaremos agora, então, a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Informamos que para fazer uma pergunta, basta digitar *1 e para retirar sua pergunta da lista, é só digitar a tecla sustenida. A primeira pergunta que temos é do senhor João Soares, do Citibank. João, pode prosseguir. Oi, bom dia a todos. Tenho 2 perguntas aqui. A primeira em relação a preço. Assim, os volumes de Atenas vieram bem relevantes, bem acima do que a gente esperava, mas o preço, essa queda de 31% no preço de exportação em dólar chamou a atenção. Então, assim, só se vocês pudessem dar um pouquinho de cor, o que está feito mix, é um pouco mais de competição, o que realmente está gerando essa queda de preço? E a segunda pergunta, se vocês pudessem dar um pouco de cor do impacto da suspensão temporária das exportações do Brasil para a China, enfim, são essas 2 aí. Qual é a segunda? O impacto da suspensão, até a suspensão temporária, aqueles 10 dias de junho, se teve algum impacto relevante que o mapa teve que suspender em função daquele quê de vaca louca? Sem dúvida nenhuma que para as fábricas exportadoras para a China, você tem algum impacto. No nosso caso, atingiu uma fábrica somente no Brasil. Obviamente, esse impacto beneficia as fábricas que estão fora do Brasil. Em relação à primeira pergunta, João, a resposta é mix. Nós estamos aumentando a quantidade de produtos de preço menor sendo exportados por vários destinos, em especial para a China, uma grande quantidade até de carnes com osso, outros produtos que têm um preço um preço relativo mais baixo. Mas acho que vale você notar que a margem bruta ela permaneceu estável. Então significa que nós seguimos fazendo ou optando pela melhor opção de desmonte, pelo melhor mix, onde que a gente rentabiliza mais a margem. Perfeito. E no Brasil, Fernando, assim, a China não ficou tão relevante se você olhar o mix do ano passado, né? Então, assim, esse efeito de queda de preço no Brasil especificamente, também, assim, tem alguma outra explicação ou também é um efeito mix mais generalizado? Se olha o breakdown, para o Brasil foi especialmente Sudeste Asiático, aí que não é somente China, aí você tem outros países como Filipinas, Singapura, Malásia, e você tem uma importância muito grande do Oriente Médio. Então, aqui esse mix Oriente Médio e Ásia
são os dois principais destinos do Brasil. Acho que já que você está falando disso, o que nós esperamos é que em breve você deve ter mais fábricas aprovadas para a China. Você tem uma missão do governo Bolsonaro indo para a China em agosto, onde um processo que já vem durando 3 a 4 meses, onde que todas as respostas, todos os questionamentos das autoridades chinesas foram devidamente respondidos, e nós devemos ter aí dentro das próximas 2, 3 semanas uma aprovação de novas unidades. Vale destacar também que é muito provável que um país relevante como a Indonésia inicie suas compras de carne bovina do Brasil. Fora isso, você tem o processo de Estados Unidos, que nós tivemos as visitas das autoridades americanas, das autoridades veterinárias americanas, nas fábricas brasileiras. Então você deve ter uma retomada das exportações brasileiras para os Estados Unidos, e o governo Bolsonaro colocou como uma meta também o Japão. Então, o que eu quero aqui colocar é que, com toda essa questão da febre suína, com a situação dos concorrentes, dos outros países concorrentes, você tem uma oportunidade muito grande para o Brasil e a América do Sul como um todo. Perfeito, Fernando, super claro, obrigado. Lembrando a todos que para realizar uma pergunta, basta digitar *1. A próxima pergunta é do senhor Tiago Duarte, do BTG Pactual. Tiago, pode prosseguir. Olá, bom dia a todos, bom dia Edson, Fernando. Queria fazer 2 perguntas. Primeiro, com relação ao tamanho do impacto que vocês imaginam pela abertura dessa planta na Argentina, né? Eu entendo que ela, só para ficar claro, né, a planta de desossa já entrou em operação, se eu bem entendi, e a planta de abate entra agora no segundo semestre. Então, só para entender o quanto vocês imaginam poder trazer de incremental de receita no segundo TRI por conta dessa reabertura. E segunda pergunta, né, vocês comentaram bastante esse slide bacana aí da apresentação, falando um pouco da história da SF. Eu queria ouvir de vocês um pouquinho se vocês trabalham com algum tipo de estimativo, algum tipo de cenário base para efeito preço por conta da SF, né? Principalmente por conta do efeito substituição e vocês serem um player dedicado aí de carne bovina. Queria entender que tipo de cenário de preço vocês trabalham considerando esses dados que vocês compartilharam aí com a gente de queda de produção, de efeito substituição, etc. Seria bastante interessante. Muito obrigado. Bom, Thiago, eu vou te responder a primeira, o Fernando responde a segunda. A gente realmente abriu já a desossa em Venado Tuerto no mês de junho. Isso acabou consumindo um pouquinho de capex. Se você olhar o release de Athena, o fluxo de caixa ficou praticamente zerado em função do capex maior e do working capital para reabrir essa planta de Venado Tuerto. O abate começa agora em agosto. A gente não pode dar estimativa de receita, até porque nós estamos no processo do IPO. Você sabe bem, a gente está num período em que a qualquer momento a gente pode voltar com o IPO no mercado, portanto a gente não pode ficar fazendo esse tipo de comentário. Mas o que dá para dizer é que é uma planta que vai abater entre 600 e 700 cabeças por dia. Em relação ao impacto da SF, Thiago, é muito difícil de prever, mas qual que é a situação e dando um quadro atual? Você tem os estoques, devido à rapidez que os produtores reagiram, você teve um abate massivo de suínos na China. Então, você teve um estoque extremamente incrementado. O nível de estoque chegou a níveis recordes. Só que agora o que você está tendo é uma saída desses produtos que têm estoque sem nenhuma reposição, sem nenhuma entrada. Portanto, gradualmente, durante o segundo semestre de 2019 e principalmente no primeiro semestre de 2020, você deve ter
um incremento constante de preços. Nós vimos isso, um grande marco foi a Cial de Xangai, onde que os preços estavam subindo a cada hora, uma demanda incrivelmente grande. Você deve ter uma curva menos inclinada, mas ela mais estável durante o segundo semestre de 2019 e o primeiro semestre de 2020. Obrigado, pessoal. Próxima pergunta agora é do Lucas Ferreira, do JP Morgan. Lucas, pode prosseguir. Pessoal, bom dia. Primeira pergunta é sobre um comentário que vocês fizeram no release de Atenas, só para entender quão maior é o capital de giro para servir a China. Vocês podem dar alguma estimativa em dias ou percentual da receita, só para a gente ter uma ideia também como entender o capital de giro, imaginando que vocês vão começar a exportar cada vez mais para lá. E a segunda pergunta também relativa à SF, sei que é um tema complicado, mas talvez um outro jeito de perguntar para vocês vocês olharem o mercado nos últimos, desde o último call que vocês comentaram, né, Fernando, sobre a conferência lá na China, as primeiras expectativas, mas vocês acham que a situação piorou de lá para cá? Quando vocês olham o fluxo de vocês, demanda, preços, mix de produtos, vocês acham que a situação, digamos assim, de ESF piorou, ou seja, melhorou para vocês a perspectiva de volume e preço? Ou não, meio que está vindo em linha com o esperado? Obrigado. Eu vou responder a primeira também e o Fernando a segunda. A diferença no capital de giro para a China está no recebível, né? No transit time e no recebível. China hoje talvez é o ciclo mais longo para entregar o container e como consequência receber. Nós estamos falando de alguma coisa que pode chegar até 58, 60 dias, dependendo. Se você pegar destinos como Europa, que são relevantes para Atenas e mesmo Estados Unidos, a gente está falando em transit times aí de no máximo 40 dias, 42 dias. Então você tem um acréscimo aí de até percentual 40%, 50% a mais no cash conversion cycle quando você vai para a China versus esses destinos como Europa e Estados Unidos. Então isso é o grau de magnitude para você ter uma ideia. Segunda pergunta eu passo para o Fernando. Em relação, um pouco na linha do que eu respondi para o Thiago, né? Você, no segundo trimestre, você teve um acúmulo de estoques devido à aceleração de abates e agora você tem gradualmente o consumo desse estoque, especialmente quando passa o verão, né? A grande demanda de suíno, a grande demanda para carne suína é com a aproximação do inverno, então você pode esperar aí a partir de agosto, setembro, quando o clima começa a esfriar um pouquinho ou sair do grande ciclo de calor, você tem uma demanda maior de suíno e, como eu disse, sem reposição, sem uma entrada de novos produtos. Vale também dizer que uma grande parte do suíno ele é usado na parte das indústrias, né? A produção de embutidos, salsicha, produtos industriais. E nos produtos industriais não existe uma substituição de carne suína por proteína branca, por frango. Portanto, a demanda natural, o substituto natural é a carne bovina. Por isso que nós estamos vendo já uma antecipação de vendas de produtos mais baratos, principalmente destinados à indústria. Então, a gente, como eu disse para o Thiago, a gente espera um gradual incremento de preços. A gente não tem como prever o quanto, mas a tendência e o racional é todo voltado para um aumento gradual de preço. Fernando, se me permite mais uma pergunta de Atenas, como é que vocês estão enxergando a disponibilidade de gado? Se melhorou no Uruguai? Como é que está na Argentina? Vocês continuam vendo ampla disponibilidade lá? A gente deve continuar a ver margens fortes aí no segundo semestre? Ou como é que está a situação? O Uruguai está estável a disponibilidade, não existe uma mudança significativa na disponibilidade. Na Argentina, sim, continua um ciclo positivo.
E você tem menos concorrência devido à crise do mercado interno, você tem menos concorrência do consumo no mercado interno. Portanto, na Argentina você continua tendo uma plataforma exportadora muito forte, muito competitiva. Obrigado. A próxima pergunta é da Luciana Carvalho, do Banco do Brasil. Luciana, pode prosseguir. Bom dia a todos, Fernando e Edson. Obrigada pela oportunidade. Só em linha com, assim, parcialmente já foi respondida a minha pergunta referente a custos, né? O Lucas acabou perguntando sobre a disponibilidade de gado em Athena. Eu queria que vocês comentassem um pouco, de repente, aqui no Brasil, como que vocês estão vendo disponibilidade e custos para frente. E referente ao CAPEX, né, vocês aumentaram o nível em linha com o que vocês já tinham comentado aí no call de resultados do primeiro TRI de 19. A gente pode considerar que agora para o ano vocês vão fazer aumentos constantes para frente? Existe alguma alteração aí quanto a esse nível de investimento para esse ano diante desse novo cenário de China? O que vocês estão pensando para CAPEX no ano? O CAPEX desse ano, a gente acha que continua no mesmo nível do ano passado, que implica mais ou menos um CAPEX de manutenção e alguma coisa de expansão na faixa de 50 milhões de reais por trimestre. Então, ele tem alguma variação intra-ano, você vê que no primeiro TRI ele foi mais para perto de 25, no segundo TRI ele ficou em 68, mas a tendência é que ele continue nessa faixa de 50 milhões de reais por trimestre. Em relação a custos, no Brasil, você tem uma curva de aumento que é natural para o segundo semestre devido à sazonalidade. O que você tem de ponto positivo é que você tem uma quantidade, devido ao preço de grãos que ficou mais acessível, você tem um maior alojamento em confinamentos. Portanto, sim, nós vamos ver a sazonalidade normal de um incremento de custos, devemos ver uma sazonalidade normal de incremento de custos no Brasil, mas nada que esteja fora da sazonalidade normal. Tá ótimo, obrigada. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Fernando Queiroz para suas considerações finais. Gostaria de encerrar a teleconferência enfatizando que seguimos bastante confiantes no nosso modelo de negócio, no bom desempenho da nossa equipe, na combinação entre meritocracia, estratégia adequada, eficiência operacional e disciplina de capital, além do comprometimento com as práticas éticas e sustentáveis, como sendo o melhor caminho para a geração de valor consistente de longo prazo. Gostaria mais uma vez de agradecer toda a equipe da Minerva por seus esforços, a dedicação e por alcançar os resultados que apresentamos hoje. Agradeço também a todos vocês pelo interesse pela Minerva e ficamos à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos. Obrigado. A teleconferência da Minerva está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.